Queridos, eu queria compartilhar nesta noite com os irmãos uma mensagem muito gostosa que Deus colocou no meu coração. Nesse momento, há uma oscilação muito grande. Nós temos um grupo de pessoas que teve um dia maravilhoso, mas também temos um grupo de pessoas que teve um dia péssimo. Teve pessoas que ganharam, teve pessoas que perderam. Tem pessoas que nesse momento estão se regozijando. E tem pessoas nesse momento que estão enlutadas. Tem pessoas nesse momento que, às vezes, até perdeu a razão da vida, não tem mais perspectiva. E como que a gente vai trazer isso para dentro da palavra de Deus? Como que você vai ouvir Deus dentro de um padrão emocional, dentro de um padrão espiritual, equilibrar todas as coisas? Nós vamos pensar nesta noite sobre a trajetória da vida do homem e a influência da luz e das trevas. Para a gente começar, nós vamos em Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, aonde você estiver, ao alcance dessa filmagem, abra sua Bíblia, nós vamos navegar pela palavra de Deus. A presença de Deus é algo tremendo na vida do homem. Na presença de Deus, a alegria. Na presença de Deus, a força. Na presença de Deus, a esperança. Na presença de Deus, a sabedoria. E nesse momento, o momento de adoração é onde Deus chama os seus adoradores para o adorar em espírito e em verdade. Você está conectado com esse Deus através da sua fé, através do seu relacionamento com Deus. Diz assim o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplique nesse momento a tua palavra em nossos corações, Pai. Que teu Espírito Santo entre em cada coração nesse momento, a começar do meu. Que o Senhor ministre o nosso intelecto, as nossas emoções. Que o Senhor ministre a nossa alma nesse momento, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. Pela tua misericórdia. E é esta oração que nós lhe dirigimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lâmpada, se nós apagássemos todas essas lâmpadas aqui, o templo ficaria completamente escuro. Quando nós acendemos a luz, a escuridão, ela sai. Tem pessoas que têm fobia, não conseguem dormir no escuro, ou têm medo de escuro. Tem outras que não tem problema nenhum, para ela tanto faz. Tem outras que já não gostam de dormir em claridade, gostam de dormir só no escuro. Mas quando nós trazemos esse versículo para dentro do nosso dia a dia, dentro daquilo que, aonde as nossas emoções são mexidas, o nosso comportamento é afrontado, aonde os nossos relacionamentos começam a transitar, né? Lâmpada para os meus pés. Pés é aquilo que me conduz. É através dele que eu caminho. O salmista está dizendo, olha, o meu caminho, ele precisa estar conectado com a luz. E ele se refere à lâmpada, luz. Trazendo para a luz de Cristo, quando você está conectado com Deus, o seu coração, os seus pensamentos,
as suas emoções, aquilo que você está fazendo, se a tua alma se regozija com a luz, Deus está presente, porque Deus é luz. E a conclusão do versículo é: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, vai clarear aonde eu preciso passar. Nem todo lugar que eu passar encontrarei luz, mas ainda que eu caminhe aonde as trevas tentam cruzar a minha trajetória, cruzar os meus caminhos, a luz de Cristo irá me iluminar. Lâmpada para os meus pés, Senhor, que teu Espírito Santo esteja me conduzindo. Senhor, se algo que eu estiver fazendo, me comportando ou praticando, tentar ofuscar essa luz, que seja retirado da minha vida. Aí nós levantamos a primeira pergunta. Muitas pessoas não são abençoadas. E quando eu falo muitas pessoas, não é só o ímpio, eu falo de cristão também. Entra e sai ano, a mesmice, a mesma coisa, luta. Começa uma faculdade, não termina. Começa um curso, não termina. Não tem estabilidade em emprego. Agora, por que isso acontece? E quando olhamos para o outro lado, pessoas muito bem-sucedidas, pessoas muito bem definidas em todas as áreas na sua vida, por que existe esta oscilação? Segundo a palavra do Senhor, aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde Deus está, a luz, a bênção, a sabedoria, a entendimento, a amor. Começamos a entender que o pecado, ele é afrontador. O pecado, ele é manipulador. O pecado, ele manipula as nossas emoções. O pecado, ele manipula o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele manipula a pureza do nosso coração. Então, começamos a entender, quando algo está errado, quando não alcançamos as bênçãos do Senhor, está faltando luz, ou seja, definindo, está faltando a presença de Deus. E isso não é culpa da igreja, da sua religião, do seu pastor e muito menos dos seus irmãos. É um ato de postura, é um ato de reflexão, aonde você vai começar a imaginar: eu preciso tirar tudo aquilo que está ofuscando a presença de Deus na minha vida, em todas as áreas. Sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, o salmista Davi, lâmpada, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ele já começa a inserir o entendimento. Da onde vem o entendimento? Extraído da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que reger o nosso intelecto, o nosso caminho, a nossa vida sexual, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida dos relacionamentos. Quando o ser humano, ele exclui a palavra de Deus e acrescenta outros conteúdos, automaticamente, quando ele exclui a palavra de Deus, ele está excluindo a luz de Cristo. E algo começa a dar errado em sua vida. Ele começa até a dizer que Deus o esqueceu, ou que Deus tem filhos prediletos. Isso não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. E muitas pessoas, nesse momento, estão vivendo erros irreparáveis na sua vida. Sabe por quê? Porque caminhou em caminhos de trevas. Quantas pessoas nesse momento estão nos hospitais, nos presídios, ou fugitivos, ou em lugares indevidos, não tem paz, não tem segurança.
mas é fruto, é resultado de algo que ele acometeu, que ele escolheu, que ele optou para a sua vida. A Bíblia, ela não defende nem precisa defender Deus, porque Deus, a sua essência é santo, bondade, verdade. Logo, entendemos que aquilo que o ser humano vive, aquilo que ele está colhendo é fruto daquilo que ele mesmo separou para a sua vida. Vamos contextualizar isso agora, dando uma navegada na palavra do Senhor. A trajetória da vida do homem e a influência da luz e das trevas. Primeiro, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que eu coloquei esse primeiro tópico a ser analisado, navegado na palavra de Deus? Que a falta de sorte, a desgraça, a miséria, a fome, a nudez, a tristeza, o suicídio, a deteriorização do homem, tudo isso vai para a conta de Deus. Ah, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus deixou, porque Deus não me ama. Não. Existe na vida do homem algo que Deus o deu, chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade que o homem tem de escolher entre a luz e as trevas. Deus não se mete na escolha do homem. Ele fala, ele avisa, ele dá o sinal, mas quem decide e escolhe é o homem. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz assim, o versículo 11 de Ezequiel 33. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Nós encontramos, ou podemos encontrar outros versículos, onde Deus declara, ele clama, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Aquele que neste momento está morrendo sem salvação. Aquele que optou as trevas para a sua luz e nesse momento a sua vida está acabando de ser ceifada através do crime, de um acidente ou de uma consequência de um pecado que ele amou, que ele abraçou e adquiriu para a sua vida. Começamos a entender porque há uma oscilação de sofrimento, de alegria, oscilação de bênçãos, famílias equilibradas, famílias desequilibradas, pessoas equilibradas, pessoas desequilibradas. Ela vai se desconectar da luz que é Deus. E dando o pontapé inicial, esse versículo, Deus não está se defendendo. Ele está expressando que, da mesma forma que Ele é um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode todas as coisas, quando, como e aonde Ele quiser, tudo está sob o domínio dEle. Ele está dizendo para o homem neste momento, está dizendo para você neste momento, eu não tenho prazer na morte nem no sofrimento de ninguém. Vamos nos aprofundar mais nesse contexto. Segunda coisa, a influência das trevas na trajetória do homem é a morte. A influência das trevas
na trajetória do homem é a morte. Quando a gente fala morte, não é só a morte física, não, é a morte da alma, não. É a morte do sentimento, é a morte da família, é a morte do ministério, é a morte dos relacionamentos, é a morte do sentimento de amor. A pessoa vai se deteriorando por dentro, até chegar a uma falência total emocional e perder o sentido da vida. Aí vem o diabo e diz assim, ó, ceifa a sua vida que acabou. Mas eu quero dizer para você, não acabou não. Quem dá a resposta final é Jesus de Nazaré. E ele está dizendo nesse momento, não são as circunstâncias que colocarão um ponto final na sua história, um ponto final na sua família, no seu ministério, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus sentimentos. É a opção que você vai fazer em trazer Deus para a sua vida, em trazer a luz de Cristo para a sua vida. E eu levanto uma pergunta: tudo que você fez hoje teve a presença de Deus? Tudo que você pensou, falou, praticou, desejou, foi transmitido pela luz ou teve a essência do pecado? Não precisa responder, você vai responder com a sua alma. Será que é algo que você tem guardado dentro do seu coração? Não tem sido aquela nuvem negra impedindo a luz de Cristo e todas as suas bênçãos? Quando nós falamos luz e trevas, como eu falei no início da mensagem, não é só para o ímpio ou aquele que ainda não aceitou Jesus. A nossa alma está lavada e remida com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Mas habita ainda um corpo corruptível, cheio do pecado, um corpo que ama o pecado. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E o que ele precisa fazer, ele não faz. Ele se aprofunda mais. Eu esmurro o meu corpo para não pecar contra ti. Não é que ele fica batendo no corpo dele igual louco, não. Ele está falando, ele esmurra os seus sentimentos, ele esmurra os seus pensamentos, ele esmurra a maldade, a influência do pecado na sua vida. Ele quer dizer isso. Ele luta, quando ele diz que esmurra o corpo, ele está dizendo, olha, eu luto contra as trevas na minha vida. Eu luto. E deixa um exemplo maravilhoso para nós cristãos, lavado e remido com o sangue de Jesus, que almejamos, desejamos e queremos viver na luz de Cristo. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6, 23. A influência das trevas na trajetória do homem é a morte. Pastor, contextualiza isso na Bíblia. Vamos lá. Romanos 6, 23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Quando aqui diz o salário do pecado é a morte, salário é algo que você ganha por ter feito alguma coisa. O trabalhador, por exemplo, ele trabalha o mês todo para receber o seu salário, digno do que ele fez, do que ele foi contratado para ser remunerado. E a Bíblia, paralelo a esse pagamento, ela associa o pecado e a luz. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Então, cada vez que o cristão, ele deixa o pecado entrar no seu coração, algo morre na sua vida. Ele fica infrutífero, ele perde a razão da sua fé, ele perde totalmente a vontade de orar e de estar na casa de Deus adorando o Senhor. E é como um câncer, ele vai se lastrando, e isso tem influência na sua família, isso tem influência nos seus relacionamentos, e vai atingir a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, o trabalho.
e vai se lastrando cada vez mais, e o fim é a morte, como define o versículo. Ao ímpio que não aceitou Jesus, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, de repente você está nos ouvindo agora no seu trabalho, você trabalha à noite, ou na sua casa. Pastor, ainda não fiz minha decisão, eu tenho algumas dúvidas, algumas questões. Eu quero dizer para você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus é um valor imerecido, o homem não merece, mas Deus o dá, Deus o concede. A graça e a misericórdia de Deus basta ao homem, porque Deus sabe que o homem sozinho não tem condições de se livrar das trevas e do pecado, a não ser com o auxílio, a direção, a proteção e a força do Espírito Santo de Deus. E se algo começa a entrar em falência na sua vida, você percebe desânimo em algumas áreas da sua vida, alguns pensamentos tortos, alguns pensamentos corrompidos, ora ao Senhor, vai para a madrugada falar com Deus, clamar pela sua família, clamar pela sua igreja, clamar pela sua vida. É uma análise que ninguém pode fazer por você, que vem do fundo da sua alma, vem do fundo do seu interior. Você pode esconder da sociedade, da onde você está e com quem você está convivendo, mas do Espírito Santo de Deus você não esconde. É como um homem que tem uma linda casa, mas não tem onde morar. Tem uma confortável cama, mas não tem aonde dormir, porque a sua alma fica inquieta, ela não tem a luz de Cristo. O homem já foi criado com um vazio no coração. E quando ele não encontra Cristo, ele tenta preencher esse vazio na sua alma com as drogas, com a prostituição, com a mentira, com tudo que é produzido pelas trevas. Ele só consegue o preenchimento desse vazio da sua alma, do seu interior, quando a luz de Cristo, através do Espírito Santo, entra na sua alma. E quando essa luz se afasta da vida do homem, automaticamente o pecado guia para a morte com muita tranquilidade. É um perigo muito grande. Às vezes nós lemos um versículo tão citado, já lemos esse versículo desde criança, o salário do pecado é a morte. Sim. Torna a dizer, o que você contribuiu para a luz de Cristo na sua vida neste dia, desde a hora que você levantou até agora, em toda a trajetória que você fez? Será que algo não contribuiu para o salário da morte? De repente não a morte da sua alma, mas a morte do teu relacionamento com Deus, a morte da chegada das suas bênçãos, a chegada de uma cura, de uma libertação, de uma depressão, de algo profundo na sua alma, que a medicina e os remédios não vão te curar. Mas a presença de Deus, ela traz regozijo para a alma do homem. É algo inexplicável. É algo, como diz o apóstolo Paulo, é inefável. Não tem palavras para descrever a emoção, o gozo, o regozijo, a alegria, a força, o renovo que a nossa alma recebe com a presença de Deus através do Espírito Santo. A terceira coisa, a trajetória da vida do homem e a escolha dos seus caminhos. Vai estar ligado à introdução que eu fiz. Às vezes, há erros irreparáveis na vida do homem. Coisas que ele falou, que ele fez, que ele praticou. Deus não mandou que ele fizesse aquilo e ele fez. E vem as consequências. Abra sua Bíblia agora, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25.
Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Muitas pessoas erram, às vezes ignoraram conselhos dos pais, dos amigos, até mesmo de um pastor amigo, de um irmão cristão. Ignorou, preferiu o conselho dos ímpios, as fascinações do mundo, ou que aparentemente, através das suas emoções, através do que ele acha que é certo, ele achou que era o melhor caminho para ele. Mas vamos ver como a Bíblia define e chama o homem a uma responsabilidade, a uma atenção maior, e aonde leva os caminhos, aonde não tem a luz de Cristo. Diz assim, o versículo 25, Provérbios 16, 25, diz o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Eu quero deixar bem claro para os queridos que quando a Bíblia menciona a morte, não é só a morte da alma, não. A morte física, não, como eu já falei aqui. Eu estou sendo incisivo. Às vezes você perde uma amizade de uma pessoa que te amou muito. Às vezes você afasta pessoas de você. Às vezes você destrói vidas. Você passa a ser considerado homicida diante de Deus. Por causa de um caminho que você escolheu para a sua vida. Uma postura, uma posição, uma decisão. E isso muitas vezes pode trazer consequências irreparáveis para a sua vida. Consequências que você vai tentar reparar e não tem mais jeito. Sabe por quê? O versículo anterior: o salário do pecado é a morte. Há caminhos que parecem direito. Mas pastor, como eu vou saber que o caminho está certo ou errado? O salmista, de uma forma clara, de uma forma simples, ele diz: lâmpada para os meus pés. Se eu não tenho capacidade de saber o que é certo ou errado, o que lá na frente vai me trazer benefícios de bênção, de salvação, ou que eu seja uma bênção, lâmpada, Senhor, para os meus pés e luz para os meus caminhos, porque eu sei que por onde eu caminhar terá a luz de Cristo me orientando, me tirando do pecado, me tirando do caminho que lá na frente Satanás já armou uma tocaia para destruir e matar a minha alma. O homem não tem capacidade para decisão sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Você pode se aconselhar com as pessoas, com o seu melhor amigo, com a pessoa da autoconfiança sua. Mas eu quero dizer para você que a última palavra tem que ser do Espírito Santo de Deus com a sua alma na madrugada. Ali está a resposta do caminho, que com certeza, vindo do coração de Deus para a sua alma, será um caminho de vida e não um caminho de morte. Quando o homem exclui a palavra de Deus, quando o homem exclui os conselhos de Deus através da palavra, ele só comete erros, pecados. E as consequências dos erros e dos pecados é como o mundo está. Falência em quase todas as áreas. Destruição, ódio, miséria, falta de amor, falta de entendimento nos quatro cantos da terra. Muitas vezes os homens batendo cabeça sem saber o que fazer, mas a resposta correta, ela vem da palavra de Deus. Mas por quê, pastor? Torna a dizer o primeiro versículo do primeiro ponto que nós desenvolvemos e contextualizamos. O que Deus declarou para nós? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. E para terminar, caminhando para o final, a trajetória da vida do homem
na luz de Cristo, o faz galardoador das bênçãos de Deus. Falamos das consequências do caminho que leva à morte, das consequências da ausência de Cristo. Agora nós vamos falar das bênçãos, as consequências daquele que quer a coisa certa, daquele que quer, igual Davi desejou para a sua vida, lâmpada para os pés e luz para os seus caminhos. Vamos contextualizar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora em Salmos 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos de Salmo 1. A trajetória da vida do homem, na luz de Cristo, o faz galardoador das bênçãos de Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual foi o versículo anterior? Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. O Salmo 1:1 está contextualizando o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não afasta a presença de Deus da sua vida, o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos incrédulos. O homem que tem retidão diante de Deus, o homem que conduz o seu prazer na lei do Senhor, o homem que medita dia e noite, buscando orientação, buscando conselho, buscando uma resposta, a direção para a sua vida, para as dificuldades, as lutas da vida que vierem. Aí, o versículo 3, ele faz a definição. Nós encontramos muitos Josés hoje. Tem pessoas que tudo que ele coloca a mão é abençoado. Ele é abençoado na igreja, ele é abençoado na sociedade, ele é abençoado no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E você para olhar e diz assim, por que fulano é tão abençoado? Por que fulano recebe tantas bênçãos? Porque Deus conhece o coração dele. Não é porque Deus o ama mais do que aquele que está passando dificuldade, não. Vem a época da seca, mas ele nunca fica com sede. Vem a época do deserto, mas ele tem tudo. Vem a época da falta, mas ele tem fartura. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Aonde meu sogro tem um sítio no estado do Espírito Santo, tudo que ele planta ali nasce, até frutas difíceis. Mas por quê, pastor? A terra é igual às outras. É porque 70% do sítio dele é banhado por 2 rios que na ponta se juntam e formam uma cachoeira. Tudo que planta lá dá. É o que está dizendo a palavra de Deus. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Você dá frutos na igreja, você dá frutos na sua família, você dá frutos no seu trabalho, você dá frutos nos seus relacionamentos. Qual o seu grau de intimidade com Deus? É como eu disse no início, quantas pessoas nesse momento já desistiram de 3 faculdades, cursos,
falta de estabilidade em vários setores da sua vida. Mas por quê? Porque falta a luz de Cristo, a presença de Deus, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso não é promessa de religião, isso não é promessa de pastor, de igreja, é promessa da palavra de Deus. Tudo é definição, é tudo quanto ele faz, pode ver na sua Bíblia aí, será bem sucedido. É a consequência dele optar para a luz na sua vida. Começou a entrar sentimento ruim no seu coração, expulsa-o. Desejo que não agrada a presença de Deus, expulsa-o. Raiva, ira, mágoa, expulsa-o do seu coração. Sabe por quê? Porque cada vez que vai acumulando, vai apagando a luz de Cristo, porque Deus não habita no meio do pecado. Eu vou dizer algo bem forte para vocês agora. Dentro de uma exegese, na literatura original, aramaica, grega e hebraica, Elohi sabachthani, foram as palavras em prantos que Jesus citou na Bíblia. Sabe o que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparastes? Ele se sentiu totalmente só na cruz, sem a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque ele veio para levar as trevas da minha vida, da sua e do mundo, sobre os seus ombros. Ele não pecou, mas ele se responsabilizou da minha morte, da sua e do mundo, do meu pecado, do seu e do mundo. Ele acatou para ele, e no momento que ele acatou para ele, a definição foi a cruz. Maldito é aquele que é posto na cruz do Calvário. Ele acatou para ele. E se ele acatou para ele, Deus mostrou para a humanidade, gente, através do sofrimento e morte de cruz do seu único filho, que ele não habita no meio do pecado e nem das trevas. É o centro da posição de Deus. Ele se afastou do seu próprio filho na cruz. Não porque ele deixou de amá-lo. Não porque o seu filho errou, porque foi missão dele tirar o pecado do mundo. E uma vez que ele assume o pecado, a luz de Cristo se afasta dele por tempo oportuno. Então, logo entendemos o quê? Em hipótese alguma, as trevas podem habitar em área nenhuma da minha vida. Escolha a trajetória da luz na sua vida. Toma uma decisão na sua vida. Você que é cristão, você que quer aceitar Jesus Cristo agora como Salvador, você que quer mudança na sua vida, você que não aguenta mais ir para um lado e para o outro, ser humilhado, nada que você faz dá certo, termina, nada que você faz é abençoado. Deus quer pôr um ponto final nisso na sua vida nesse momento. Para a palavra de Deus se cumprir na sua vida, na minha, de toda a humanidade. A luz de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, ela precisa encontrar espaço na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Aonde você estiver aí, na sua casa, no seu trabalho, torna a dizer, no carro, aonde você estiver, eleva o seu pensamento a Deus agora. Você vai fazer uma alta análise da sua vida. Esquece tudo. Deus primeiramente, e depois de Deus somente você, sabe nesse momento aonde está entrando trevas na sua vida. Somente primeiramente Deus, vou repetir, e você
sabe aonde está entrando trevas na sua vida. Pede ao Senhor agora. Fala: Senhor, eu não quero mais trevas na minha vida, eu quero luz. Confessa ao Senhor, abra o seu coração para o Senhor. Pastor, como é que eu faço para aceitar esse Jesus, pastor? Para eu ser frutífero como essa árvore plantada junto a ribeiros. Repete comigo nesta noite, aonde você está nos vendo agora: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Repete comigo, com fé e arrependimento, que o seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Não é promessa da igreja, da religião, do pastor, é promessa da palavra de Deus. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Pastor, eu sou um cristão, eu já aceitei Jesus, mas há muito tempo que eu não ponho a mão na bênção. Confesse para o Senhor. Se arrependa. E diga para Deus: Senhor, o que vai reinar agora nos meus sentimentos, na minha alma, no meu coração e na minha mente, é a luz do seu Filho Jesus. Diga para o Senhor agora, com determinação. Não é para agradar ninguém. É para você ser abençoado e sentir o regozijo da vitória na sua vida. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada. Muito obrigado, Deus, pelo conselho da tua palavra. Muito obrigado pelo seu amor, o detalhe do seu amor narrado na tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo detalhe, ó Deus, do seu cuidado expresso em cada versículo das suas sagradas escrituras, Pai. Muito obrigado, Senhor. Visita aquele agora, ó Deus, que aceitou o seu Filho Jesus como Salvador. Ó Deus, que ele possa nesse momento estar sentindo a alegria da salvação em sua alma. Visita aquele irmão agora, Deus, que quer tomar um novo rumo na sua vida, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão desça sobre a sua alma, o seu coração e a sua mente, meu Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado nesse momento, Deus, pela obra do teu Espírito Santo, pelo esclarecimento, ó Deus, que o Senhor nos trouxe nesta noite, ó Deus, pelo caminho na nossa mente, na nossa alma, que o Senhor nos abriu, aonde está a nossa bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E assim o Senhor abençoe todo o teu povo na face da terra, Pai. Conceda-nos uma noite de paz. É esta oração que lhe dirigimos, em o nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, Jesus. Um beijo no seu coração, no coração de toda a igreja.